Diaconisa, isso aí vai dar trabalho pra você. Que a paz esteja sobre a sua vida essa noite, amém, amados? Quantos creem que Deus tem uma palavra específica para a sua vida nessa noite? Aleluia, que bom que você está aqui. Que bom que você se dispôs nesse dia. Deus, a partir de hoje, vai ministrar sobre nós, sobre como se tornar, despertar em nós pessoas valentes, corajosas, guerreiros de Deus. Quero pegar um gancho na mensagem de domingo, onde eu falei que quando aqueles que dizem ser corajosos desaparecem, e é onde Deus levanta pessoas que aparentemente não têm coragem alguma e faz dessas pessoas grandes e corajosas. Vamos, para ganhar tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Segundo livro do profeta, do sacerdote, do ministro de Deus Samuel. 2 Samuel, versículo de número 23. Samuel 23, versículo 8. Esse vai ser o texto base dessas quartas-feiras próximas que vamos ter aqui. Nós vamos ler bastante essa passagem durante as quartas-feiras. 2 Samuel, capítulo 23, vamos ler versículo 8. Nós vamos ler um pouco hoje, daí na quarta que vem nós continuamos, e assim até a gente encerrar essa série dos valentes. Eu vou estar pregando baseado na vida dos valentes de Davi, os guerreiros de Davi, ok? Vamos lá. Versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebe, Basebete, Josebe, Basebete. Você deve estar pensando, que nome esquisito, né? Eu vou explicar daqui um pouco o que significa esses nomes. O nome do pai, olha aí, ó. Filho de Taquemone, o principal de 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Algumas versões diz que este matou 800 de uma só vez. Quantos homens ele matou de uma vez? 800. Vamos orar? Pai, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Bendito seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor neste dia. Fala conosco, Senhor. Libera sobre nossas vidas o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Diga amém. Amados, o Davi, ele foi o homem que em Israel mais conquistou batalhas. Ele foi o rei que mais guerreou em Israel. Ele foi o rei que mais conquistou guerras, batalhas. O rei mais vencedor de toda a história de Israel. O filho dele, já Salomão, não teve guerra, teve paz na época do seu reinado. Mas na época do reinado de Davi foi um reinado de muita batalha, muita guerra. E a Bíblia destaca os valentes de Davi. Algumas versões falam 31, 33. E em Crônicas fala de 30. E o chefe desses 30. Bom, nós vamos falar nesses dias aqui sobre os principais, que são 5 guerreiros. Nós vamos falar sobre esses 5 homens que marcaram a história. Esses 5 valentes que deixaram os seus nomes registrados na história.
Esse primeiro homem que aparece aqui, ele é o principal, era o mais famoso. Este homem, ele era chefe de 3. O que é isso? Davi tinha as legiões de soldados, de guerreiros, e existiam 3 que eram líder dessas legiões, e esse era chefe dos 3. Ele era o principal guerreiro de Davi, o principal valente de Davi. Diga aleluia. Amados, a Bíblia diz, Salmos 18 diz assim, ó: pois contigo, Senhor, destruirei exércitos, com o meu Deus eu salto as muralhas. Ele me fortalece, Ele adestra minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços se fortalecem como um arco de bronze. Pois de força o Senhor me revestiste para o combate, e me submete ao Senhor, e faz-se submeter a mim aqueles que se levantam contra a minha vida. Diga aleluia. Olha o que ele diz no Salmo 18: o Senhor coloca para fugir os meus inimigos, e os que me odeiam desaparecem. Diga aleluia. Eles gritam por socorro, mas ninguém os acude. Clamam ao Senhor, mas não há resposta. Escute bem. Diga assim para o teu vizinho: quem te prepara? Não, mais forte, diga: quem te prepara para vencer as batalhas é o Senhor. A tua força vem do Senhor. Se Deus não te capacita, você vai ser um derrotado. Se Deus não te fortalece, você vai ser um fracassado na vida. Então é preciso entender isso. Você vai saber por quê. Que Deus é o que nos capacita, é o que nos fortalece. Esses homens, esses guerreiros de Davi, eram homens fiéis ao rei. Esses homens tinham uma capacidade. Esses homens, eles tinham talento para vencer guerras, dada por Deus. E esses homens, eles eram fiéis ao rei. Eles eram chegados do rei. Se fosse nos dias atuais, eles eram chamados de os guarda-costas do rei. Aonde o rei ia, eles estavam juntos. O que o rei mandava eles fazer, eles faziam. Se o rei mandava vir, eles vinham. Enfim, eles obedeciam 100% à voz do rei. Eles eram leais, fiéis ao rei. Então o nome deles aparece na história. Diga para o teu vizinho: Deus te capacita. Diga para ele: se você quer que o seu nome fique na história, seja fiel ao rei, seja leal ao rei. Se o rei falar, está falado. Se o rei falar para você vai, você vai. Se o rei falar vem, você vem. Se o rei falar fica, você fica, porque você é 100% leal ao seu rei. Amém, irmãos? Vamos lá. Esses homens foram até o fim. Aqueles que guerreiam e lutam até o fim vão viver momentos de glórias na sua vida. Vai guardando aí que eu vou liberando palavra para você. Aqueles que perseveram, que lutam e guerreiam até o fim, esses vão saborear dias de glórias em sua vida. No reino de Deus não há espaço para covardes.
No reino de Deus, desculpe te dizer isso, irmão, mas se você é um covarde, se você é um frouxo, se você é uma banana mole, hoje Deus quer despertar um guerreiro, uma guerreira dentro de você. Porque você só vai marcar a história, você só vai viver dias de glória, se você ter coragem. Se você dizer, não, eu pertenço ao exército do Deus vivo. Eu pertenço ao exército do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga aleluia. Então vamos lá. Nessa primeira noite, o que nós vamos aprender? Diga assim comigo. O verdadeiro valente, mais forte. Bom, eu vou pregar 15 minutos, 20 no máximo, preste bem atenção. Diga, o primeiro valente. Diga, a sua característica. Diga assim, ele nunca se amedronta diante do inimigo. Amém? Então, essa é a primeira característica de um verdadeiro valente, dos valentes de Deus. Nunca se intimida diante do valente que está na tua frente. Nunca se intimida diante da circunstância. Você pode até ficar assustado, pode até dar um choque na hora em você, mas você não tem medo do problema, você não tem medo da dificuldade. Não importa o tamanho da adversidade que você está enfrentando, você tem a convicção que em Deus você vai conseguir. Diga para o teu irmão, qual é o tamanho do seu problema, irmão? Diga para ele, o que causa medo em você hoje? Qual área da sua vida que você está enfrentando um gigante ou uma situação difícil que te amedronta? Pois bem, é nessa área que Deus quer levantar você como valente essa noite. Amém? Então, Josebe Batsebede, a Bíblia diz que esse homem, ele pegou a sua lança, diz a Bíblia, e com a sua lança, em um dia, em um momento, em uma batalha, ele matou, feriu no meio da guerra, sozinho, 800 homens. Diga aleluia. Olha bem para mim. Quem aqui tem coragem de enfrentar 800 soldados sozinho? Irmão Luiz. Quem de nós aqui essa noite, vamos ser hipócritas não, irmãos, pode bater a mão no peito e falar, eu enfrento 800 soldados sozinho? Agora você imagina esse camarada, 800 guerreiros só para ele. Não parece uma coisa meio não parece coisa de filme, tipo Bruce Lee, Rambo, né? Que sozinho ele detona aquele monte de gente e aquele monte de tiro, nada pega nele, né? Não parece que é esse camarada aqui? Interessante. Então esse moço nos mostra uma coisa, que ele não ficou com medo, ele vence o pior inimigo, que é o inimigo de tentar, pelo menos. Talvez você não tenha 800 problemas na sua vida. Talvez o que você está enfrentando hoje é 1, 2, 3, 4, 5 situações. Agora esse camarada enfrentou 800 situações de uma só vez. E ele encara, ele enfrenta. Então o primeiro medo que ele vence é o medo de tentar. Se ele não tivesse tentado, ele nunca ia saber se ele ia conseguir. Eu não disse no começo que Deus é quem nos capacita, que a força vem do Senhor? Então por que você não tenta? Por que você, mulher, não vence esse medo de pelo menos arriscar? Eu tenho medo de dar um passo, de ir para cá, porque vai que eu vou e não é bem isso. Se você não tentar, você nunca vai saber. Eu tenho medo de sair de onde eu estou e vir para este lado, porque se eu vir para cá, vai que não dá certo. Mas se você não arriscar, você nunca vai saber.
Por quê? Porque sair daqui e vir para cá está o problema. Porque aqui você está na sua zona de conforto. E dar um passo é enfrentar, talvez o inimigo está dentro de você mesmo. Da dúvida, enfim, de muitas coisas. Então, esse homem poderia falar assim: eu vou ficar aqui, se vier uns 1000 junto comigo, eu vou enfrentar. Tá favorável, ok? Mas não, ele sai da zona de conforto e aquilo que aparentemente era um problema, ele decide enfrentar. E quando ele decide enfrentar, Deus dá vitória a ele. Diga aleluia. O que eu aprendo? Que o valente de Deus, o valente que serve o rei, como Josebe-Basebete, nome esquisito desse homem para falar, viu, gente? Vamos ficar com o Josebe aqui, o Josebe. É que o valente que serve o rei não desiste diante das circunstâncias. Esse homem, a Bíblia não diz, mas eu tenho convicção no meu coração, não era um homem que ficava ouvindo conselhos de gente covarde. Esse homem, com certeza, não era um homem que ficava ouvindo conselhos de pessoas frustradas. Esse homem não ficava ouvindo conselhos de gente medrosa. Esse homem não se apegava a conselho de perdedores. Por quê? Porque o coração desse homem era confiante. São 800, eu vou enfrentar. Eu tenho o objetivo de vencer. Deus está comigo. Eu sou fiel ao rei. Vai dar certo. Diga aleluia. Ele tem um objetivo. E o objetivo dele não é olhar para as dificuldades. Não é olhar para o problema que está diante dele. O objetivo desse homem é vencer, vencer e vencer. Aleluia. Então eu queria que você entendesse isso. Cuidado. Não escute, não dê muitos ouvidos ao que as pessoas estão dizendo para você. Escute aquilo que Deus está falando com você. Quando Deus fala com você, é isso que você tem que guardar no seu coração. É esta palavra que tem que te mover. Pastor, Deus está falando comigo hoje, você tem dúvida? Isaías 43:13, Deus diz para você: agindo eu, quem impedirá? Às vezes a gente usa esse texto para a gente, né? Agindo eu, pastor William, quem impedirá? Não, irmão, tem que saber ler o texto. Deus disse, Deus falou: agindo eu, quem impedirá? Diga para o teu vizinho: quando você é valente. Diga: quando você perde o medo, Deus age em teu favor. Diga: e se Deus age em teu favor, ninguém pode impedir o agir de Deus. Oh, aleluia. Eu profetizo Deus agindo em teu favor. Irmãos, você acha que esse moço, pela sua capacidade, conseguiria vencer 800 soldados sozinho? Claro que não. Mas esse moço, ele tem um propósito diante de Deus, que é fazer o reino de Deus se expandir. É o que está acontecendo no contexto. Ele não está se espelhando no derrotado, no covarde, no frouxo. Ele se espelha em Davi. Lembra de Davi? Diante do gigante, Davi não fugiu. Davi enfrentou, venceu o gigante. Então ele tinha em quem se espelhar. Quem está me ouvindo? Pergunta para o teu vizinho: você está se espelhando em quem? A palavra de Deus diz, João capítulo 11, versículo 40, eu preguei semana passada: se creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus para você
Os valentes acreditam até o fim no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim, pastor, em Marcos capítulo 9, 23: tudo é possível àquele que crê. Você não está entendendo? 800 problemas para enfrentar é muito difícil. Vai ser muito difícil. Mas se eu creio, 800 problemas diante do Deus que eu sirvo se torna menos da metade de meio problema. Profetiza para o teu vizinho, me ajuda a pregar. Olha dentro da bolota do zóio, como diz aqui no interior. Olha dentro do olho dele e diz para ele: tudo é possível. Diga mais forte: tudo é possível aquele que crê. Diga para ele: creia. Diga para ele: creia. Você vai vencer. Pastor, mas é difícil. Não tem problema. Você chegou aqui, tem gente que chegou aqui sem fé, desanimado, não sei, não vai. Você está ouvindo a palavra? Quem está ouvindo a palavra? Então o milagre vai acontecer, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Devemos tentar, devemos arriscar, devemos dar um passo a mais pela fé, senão seremos eternos perdedores. Aqui, nesses 800 problemas que esse homem venceu, poderia ter o nome dele e de mais uma galera aqui junto, né? Mas não está, só está o nome dele, porque só ele teve coragem, só ele teve a ousadia de pela fé vencer. Quando chegar a minha velhice, coisa que querem ficar bem velhinho, chegar na sua velhice, bem velhinho, servindo a Jesus, é claro, amém? Eu não quero ser uma pessoa que vai chegar na minha velhice e dizer: eu me arrependo de não ter tentado. Você conhece alguém de idade que diz: nossa, eu podia ter tentado, eu podia ter arriscado, eu podia ter acreditado naquilo que talvez tenha dado certo. Já ouviu história de gente que não tentou e chega no fim e fala: eu não tive coragem, eu não arrisquei, eu não tentei. O meu amigo tentou e ele se deu super bem. Você quer ser um que vai chegar na tua velhice e vai dizer: eu não tentei, eu me arrependo de não ter arriscado? Ou mesmo que você não conseguir, você vai dizer: pelo menos eu tentei, pelo menos eu arrisquei, pelo menos eu me esforcei, pelo menos eu acreditei. Quem está entendendo? Amém? Eu estava pesquisando algumas coisas e eu estava lendo. No exército da França, talvez você não saiba, embora seja um país menor, mas o exército da França é o exército mais elitizado do mundo. Mais do que Israel, do que os Estados Unidos, do que a China. É o exército mais elitizado do mundo. Nenhum exército é mais bem preparado do que o exército francês. Eu estava lendo sobre o exército francês. Eles têm um lema. E o lema é: se eu falhar, me devorem. Se eu cair, me levantem. Se eu desistir, me matem. Lá no exército francês não há lugar para covardes, não há lugar para frouxos, João. Esse é o lema deles: se eu desistir, me matem, tirem minha vida. Não há lugar para se esconder naquele lugar. E no reino de Deus é a mesma coisa. Lucas 9:62 diz: ninguém que tenha posto a mão no arado olhe para trás, porque se olhar, não é digno do reino dos céus. Eu comecei: nossa, mas é muita prova, vou abandonar. Não dou conta não. Você não é digno do reino, porque o reino de Deus é só para os vencedores. Apocalipse diz: ao que vencer,
dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. Apocalipse diz: ao que vencer, far-lhe-ei uma coluna no santuário do meu Deus. Ao que vencer, sentará comigo no meu trono. Ao que vencer, receberá um novo nome. Ao que vencer, será vestido de roupas brancas. Ao que vencer, seu nome será escrito no livro da vida e jamais será apagado. Diga para o teu vizinho: você precisa ter o DNA de um vencedor. Amém? É difícil? É. Pastor, a célula é muito difícil. Vai desistir? Vai abandonar? Ou vai dar um passo mais? Pastor, mas eu estou me arrastejando. Deixa rastejar. Deixa rastejar. Faça igual esse homem. Não vá pela tua força. Deixa Deus fazer e descansa o teu coração. Diga assim comigo: quando eu descanso o meu coração. Diga assim: Deus faz. Amém? Ok. Terminando. Eu não vou pregar tudo para vocês hoje, senão vocês não voltam na quarta que vem e vocês não vai dar tempo de digerir tudo isso aqui. O nome de Josebe-Basebete, o nome dele tem uma variante de José. O nome dele significa aquele que acrescenta. Olha o nome desse primeiro guerreiro. Significa aquele que acrescenta. E o sobrenome Basebete significa apaziguador, ou aquele que acrescenta a paz. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Olha bem, este era o valente do rei, cujo nome significa isso: aquele que acrescenta a paz. Em meio à guerra, ele entrou, ele venceu e ele trouxe paz ao reino. Quem está me ouvindo? Ai, Jesus amado. Diga para o teu vizinho: está entendendo o que Deus quer fazer com você hoje? Em meio às guerras que nós enfrentamos, aos 800 problemas, Deus quer que você promova alguma coisa. Diga para o teu vizinho: você não está entendendo. Diga para ele: não, você não está entendendo. Eu vou explicar. Em meio às batalhas, às lutas, que Deus quer levantar você como um valente, que vai enfrentar, que vai encarar, que vai desafiar. Em meio a tudo isso, você vai promover alguma coisa. Não está caindo a ficha, então vou melhorar para te ajudar. Deus, através de você, no meio dessa luta desgraçada, desse problema que você está enfrentando, Deus vai promover algo de bom. Diga para o teu vizinho: você está chorando? Diga para ele: está doendo? Diga para ele: a luta é grande. Diga: Deus vai te usar para acrescentar algo de bom. Aleluia. Deus vai usar esse meio que está acontecendo, essa situação, para você produzir algo que vai ser aproveitável, algo que será um marco na tua vida e no reino de Deus, algo que a sua vida vai ser um destaque para muita gente. Ai, irmãos, como eu queria que você recebesse isso de verdade. De verdade. Esse moço, esse homem, Josebe-Basebete, vence os 800 obstáculos e ele acrescenta algo. Ele promove alguma coisa. Ele tira da adversidade honra, glória, louvor. Ele tira em meio a tudo isso, aleluia, algo de bom para o reino. Amém? Então alguém diz, lá no reino de Davi, tem um rapaz que diante de 800 obstáculos tirou honra, glória, louvor ao seu rei.
Ah, não está entendendo. É que tudo que vem contra a tua vida, que você não foge, que você encara, você pode ter certeza absoluta, sem sombra de dúvidas. Se não acontecer, eu paro de pregar, irmãos. Não prego mais, a Bíblia não é verdade. Se tudo que vem sobre a tua vida, que você está passando hoje, você se posicionar fiel ao seu rei, leal ao seu rei, caminhar lado a lado com o seu rei, em obediência, encarando o problema, irmãos, não existe nada que você não possa vencer nessa vida. E a hora que você vence, a glória, a honra, o louvor não é para você, é para o rei. Quem está entendendo isso aqui? Então, pastor, por que Deus não me tira do meio desse problema? Por que Deus não me tira do meio desse furacão, do meio dessa tempestade? Porque se Ele te tirar, não vai ter louvor, não vai ter glória, não vai ter honra, não vai ter testemunho, não vai ter vitória, não vai ter nada. Ele poderia chegar e tirar, mas Ele diz: não vou te tirar não, você vai enfrentar. Ninguém fala amém? Se fosse esses pregadores que falam: não, Deus está te tirando do meio do problema, talvez todo mundo aqui ia dar glória a Deus. Aí vem o pastor Willy e fala algo que você não quer ouvir: que Deus não vai te tirar do meio do problema, Deus não vai te tirar do meio do furacão, Deus vai te capacitar para você enfrentar. Porque você enfrenta, você vence. Se você vence, tem louvor, tem honra, tem glória. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Aonde estão os valentes essa noite? Vamos